Olá, me chamo Isabela, sou a coordenadora do Departamento Contábil da JJ Lima. Estou aqui para responder a algumas questões trazidas e a gente vai gravar uma série de vídeos para poder solucionar essas questões com vocês. Bom, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é o seguinte: a importância da escrituração contábil nas empresas. Muito pouco se fala dessa importância. Geralmente, o contador ele é visto como uma figura necessária, mas muitas vezes mal compreendida. Então, aqui eu vou passar alguns subitens a vocês e eu queria que vocês refletissem em cima deles. E aqui também fica a instrução para alguns, eventualmente, estudantes que estejam vendo esses vídeos, né, para que possam aprender também com o dia a dia da contabilidade. Bom, o primeiro ponto é o que constitui a escrituração contábil de uma empresa. A escrituração contábil define-se como o registro de todos os fatos e a movimentação financeira de uma empresa, datados em ordem cronológica e em moeda corrente nacional. É importante citar isso, por mais simples que seja, porque em muitas ocasiões chegam a nós eventos que não constituem fatos propriamente ditos, movimentos ou elementos que não possuem comprovação fiscal idônea, simplesmente transações gerais não reconhecidas pelos próprios sócios e que nos fazem retornar a eles, né, com dúvidas, com pendência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, chegou a nós uma informação de um pagamento de compra de material. Objetivamente, se não há nota fiscal que comprove tal dispêndio, vai ser enviado a você, cliente, essa pendência para que seja validado essa informação. Nesse sentido, alicerça o nosso Código Civil no artigo 1179, que diz o seguinte: o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico, que também está ancorado na nossa DRE. Então, nós precisamos que vocês nos enviem necessariamente, de forma periódica, quinzenal ou mensal, a documentação comprobatória idônea, fiscalmente válida, para que nós fundamentemos os lançamentos que fazemos aqui na área contábil. Bom, o segundo ponto, não menos importante, extremamente importante, essencial, na verdade, é em relação à importância de vocês, nossos clientes, possuírem um sistema no escritório de vocês ou na residência aonde a empresa de vocês está localizada. Primeiramente, a contabilidade ela precisa de apoio naquilo que recepciona. Então, simplesmente o envio do extrato bancário consolidado por si e tão somente não nos garante e não nos diz aquilo que precisa ser escriturado. Então, alguns clientes nos reportam a dificuldade de fazer esse controle financeiro interno. Isso é um fato, não só pela dificuldade em si, pela falta de conhecimento, como também pela falta de um sistema interno financeiro possa ser esse auxílio, ser esse apoiador. E esse sistema que você, cliente, possui, é também um apoiador do departamento contábil aqui do escritório. Então, por isso que muitas vezes nós retornamos a vocês com dúvidas, porque nós recepcionamos tão somente o extrato bancário e isso por si não diz o que aquelas operações internas, que ainda não constituem fatos, eles só vão constituir fatos na medida que vocês tragam o que aquela informação significa, correto? Então, é importante que vocês compreendam a importância de instalação, de configuração de um sistema dentro da empresa de vocês que possa extrair, de onde vocês podem extrair essas informações, exportá-las à contabilidade, a nós de alguma forma, seja através de um lote, de algum relatório financeiro detalhado. Então, assim, isso constitui um relatório de apoio financeiro à contabilidade, e isso deve ser sempre anexado e enviado ao setor contábil. Então, a gente conta com vocês nesse sentido. Primeiro, você que já é um cliente,
Sempre que você implementar uma ferramenta nova no escritório de vocês, não deixem de nos dizer, né? A gente só vai conseguir extrair o melhor do nosso trabalho se você também nos ajudar dizendo aquilo que você possui de melhor internamente que possa ser usado, melhor utilizado. O segundo ponto, se vocês ainda não possuem algum sistema interno para controle ou gerenciamento do financeiro, entre em contato conosco que nós temos boas indicações para fazer, tá? E o terceiro ponto é, caso vocês não tenham esse interesse, seja pelo custo, pela organização local, Isa, eu não tenho pessoa, né, responsável que possa fazer isso objetivamente, passar essas informações a vocês. De toda forma, vocês podem entrar em contato conosco, aqui com o financeiro, que nós temos também soluções para que possamos aperfeiçoar esse seu controle financeiro através do BPO financeiro. O terceiro ponto é o que deve ser enviado na prática ao departamento contábil da empresa. O primeiro ponto e mais crítico seria o envio do extrato bancário consolidado. Nós entendemos já pela experiência de alguns anos de mercado que isso torna-se difícil, especialmente por conta de algumas instituições financeiras possuem datas um pouco dilatadas, né? Isso prejudica inclusive a recepção do informe que é encaminhado também ao departamento tributário, né, para o cálculo do trimestre, né, do IRPJ CSLL. Nós entendemos que há essa dificuldade, mas nós pedimos a vocês que tratem com o gerente da conta de vocês para que isso se coordene e se organize de uma melhor forma. O que não podemos aceitar no caso é o envio com um delay muito superior ao mensal. Então, ainda existem clientes com tal dificuldade que nos encaminham os consolidados todos de uma vez só ao final do ano. Isso não será mais aceito, ou não deve ser mais aceito, justamente devido ao nosso planejamento interno. Então, nós pedimos encarecidamente que vocês se organizem e requeiram nas instituições bancárias que vocês têm conta essa periodicidade de envio do extrato bancário consolidado de cada uma das contas que a sua empresa possui. Esse é o ponto 1. O segundo é a disponibilização efetiva da documentação financeira. Como eu citei no ponto anterior, é necessário o envio a disponibilização de um link ou da movimentação bancária financeira, tanto registro de controle de entradas quanto saídas daquilo que passam das contas de cada um de vocês, das empresas de vocês. Por quê? Essa é a comprovação que vocês têm das operações que a empresa de vocês possui e de nós também para alicerçar os nossos fatos contábeis, que eu citei agora há pouco, tá? E, de novo, por mais simples que pareça, isso nem sempre acontece. Nós não recebemos toda a movimentação financeira que nos seria necessário receber. Então, aqui eu faço um apelo a vocês. Nós aprendemos, vocês que estão estudando ou que ainda vão estudar contabilidade de alguma forma, a gente aprende na faculdade que nós devemos recepcionar essa documentação e que ela é o alicerce fundamental do nosso trabalho. E de fato, isso é uma verdade. Porém, a realidade demonstra que nem sempre isso ocorre devido à falta de organização, planejamento ou mesmo de pessoal que alguns clientes possuem. Então, eu venho por meio desse vídeo, mais uma vez, fundamentar nossa base, com base no nosso Código Civil, dizendo que nós precisamos, para a continuidade do nosso trabalho, para o aperfeiçoamento dele, esse envio necessariamente das diversas formas possíveis, ou via compartilhamento de um drive externo contendo tal documentação digitalizada, anexada, ou envio por e-mail de uma pasta zipada, como alguns clientes já fazem, ou envio de um link via o e-transfer, que tem alguns dias para expiração de prazo, e aí nós fazemos o upload dessa documentação e colocamos na nossa área de clientes correspondente. Então, a forma de recepção pode ser múltipla. O importante é isso ser enviado. E para finalizar, os relatórios financeiros de apoio, que eu também citei no último vídeo. Caso você, cliente, possua algum sistema financeiro interno que possa, de forma objetiva, exportar essa movimentação detalhada, contendo detalhamento das saídas e entradas e enviar isso à contabilidade, seja em PDF, seja em Excel ou em algum outro formato, é importante que você o faça, porque isso
reduz as pendências que nos são que nós direcionamos a vocês ao final de cada mês. Então, para que vocês reduzam a recepção de pendências, nós também pedimos que vocês fundamentem as operações nas quais a empresa de vocês estão atreladas via detalhamento financeiro dessa movimentação. Bom, um outro ponto que eu queria retratar com vocês é o seguinte: empresas migradas de outros contadores. Nós entendemos que essa fase de migração é uma fase delicada, né? E venho aqui também nos colocar à disposição caso haja alguma insatisfação da sua parte. Aqui o escritório, a JJ Lima, nós trabalhamos com muito afinco, com muita responsabilidade e também nos colocamos à disposição caso vocês queiram fazer essa migração. Mas é importante que vocês saibam e reconheçam alguns pontos. O primeiro deles é que tudo aquilo que é solicitado tem uma base. É solicitado porque é necessário ser feito. Porque com base nas informações que vocês nos passam, vocês clientes que já fizeram e os futuros que virão, é utilizado de alguma maneira para que nós implantemos esse saldo no nosso sistema, né? E possamos dar sequência ao envio das declarações. O segundo ponto isso é muito importante, gente. Quase ninguém dá valor e importância a isso. É importante que vocês saibam aquilo que vocês estão repassando. O conteúdo que vocês estão passando seja discutido com o antigo contador antes de ser repassado. Por quê? Chegam a nós, muitas vezes, implantações que não estão feitas a contento, de forma coesa. Balancetes com contas viradas, operações que nós não sabemos do que se trata porque não há um histórico dessa informação. Os razões que muitas vezes solicitamos junto dessa migração, com identificações falhas que não demonstram ou não esclarecem os fatos que são realmente. Então, a minha recomendação a vocês é que, antes do fornecimento desses fechamentos, né, desses balanços, balancetes, DREs, razões, você, sócio, cliente, saiba aquilo que você está compartilhando. Reúna-se com o antigo contador para compreender ponto a ponto, para que você seja capaz de, no caso de uma dúvida de nossa parte, você ser capaz de esclarecer. Né? Muitas vezes o contato do novo escritório para o antigo, nós gostaríamos que fosse assim, muitas vezes não se dá de maneira tão satisfatória. Seria o correto, por uma questão ética. Mas às vezes isso não ocorre. Mas é fundamental que você saiba aquilo que a sua empresa está operando, aquilo que ela está fazendo. Possa dizer a nós, se, por exemplo, surge uma dúvida. Olha, nós precisamos da apuração, né, que você nos envie o corpo de imobilizados da sua empresa. Então, se lá existem 2 veículos, por exemplo, contabilizados, o mínimo que nós esperamos da sua parte é que você nos relate quais são, caso nós não recebamos essas implantações de modo coeso e separado, e que você saiba que esses veículos estão registrados na sua empresa e de que forma, o ano que foi adquirido, o valor. Então, essas coisas mínimas que um sócio precisa saber, precisa conhecer do seu negócio. Então, finalizando esse terceiro ponto, você precisa saber aquilo que a sua empresa faz, o que está acontecendo com ela, se o seu fluxo de caixa está positivo ou não. E caso não esteja, você nos diga isso, porque nós vamos te ajudar a oferecer soluções para que isso se reverta. Mas se você não nos diz, a gente só vai apurando com o tempo, pode ser que haja aí um delay, né? Nessa melhoria, nessa recuperação. Então, para finalizar, nos passe sempre todas as informações que nós solicitarmos em relação às implantações de saldo, advindas de outros contadores. O contato do antigo contador para fazer esse suporte, mas especialmente que você saiba aquilo no qual a sua empresa está operando. Isso é fundamental,
Porque nós não queremos aqui ser simplesmente um repassador de dados. Nós queremos te atender da melhor forma possível, mas para isso a gente precisa receber da base as informações completas e coesas. Bom, não nos deixe de seguir nas nossas páginas no Instagram, no Face, no nosso site. Nós temos um site que vai estar aqui embaixo nos comentários e também incentivamos para que você faça perguntas, esclareçam as suas dúvidas, que estamos aqui disponíveis para te atender da melhor forma possível. Obrigada.